Olá, meus amores. Agora nós vamos ter a nossa aula de português, certo? Passando aqui para a nossa correção da aula passada, que foi da 35 até a 38, a abertura do capítulo. Pedia para que vocês assistissem o vídeo e em seguida respondessem essa sessão aqui para entender o texto. Então, o noticiário inicia com uma vinheta, né? Um vídeo curto com imagens e som. Qual é o objetivo dela? Primeiro, nós temos indicar o canal de TV, anunciar o início do noticiário ou anunciar o intervalo comercial. Então, você deve ter marcado aqui, ó. A vinheta, ela serve para anunciar o início do noticiário. Questão 2. Os noticiários são também chamados de telejornais ou simplesmente de jornais. O vídeo aqui assistimos é do jornal Hoje, né, da Rede Globo, mas a apresentadora refere-se a ele com outro nome. Assista ao jornal novamente e identifique esse outro nome. Então, qual foi o outro nome que a apresentadora usou lá? Ela usou JH, as iniciais. E por que ela usou isso aí? Porque são as iniciais de Jornal Hoje, certo? Então, ela usou lá JH, o JH, né? Que são as iniciais de Jornal Hoje, beleza? Questão 3. Numere adequadamente, indicando a ordem das partes dos jornais. Então, qual é a primeira parte? Você deve ter colocado o número 1 aqui. É exibida uma vinheta do jornal. 2, aqui. A jornalista apresenta um resumo da notícia. E 3, é exibida uma reportagem. Então, sempre vai ser essa sequência. A vinheta do jornal é exibida, aí o apresentador, né, que a gente dá o nome lá, apresenta um resumo, agora nós vamos falar disso, disso e disso. E em seguida é apresentada, é exibida uma reportagem detalhada sobre o assunto apresentado anteriormente. Questão 4. Qual é o tema da reportagem apresentada pelo telejornal? Então, o que falou lá? Qual era o tema? O aumento dos casos de dengue no país. O aumento dos casos de dengue no país. Então, esse aqui era o assunto da reportagem que vocês assistiram com aquela bela moça lá, né? A Maju. Questão 5. Durante a reportagem, algumas legendas, que são textos escritos que aparecem sobre a imagem, são exibidas a fim de trazer informações extras para o telespectador. Relacione as legendas da reportagem com o seu objetivo. Então, vamos aqui. Nessa primeira, você deve ter colocado a dengue dispara no país, identificar a notícia e o assunto da reportagem. B, identificar a pessoa que está falando. Quem era a pessoa que estava falando? Ricardo Said. C, fornecer mais informações sobre a notícia. Aí aqui nós temos, ó, mais de 1,5 milhão de casos suspeitos foram registrados. D, informar a localização da reportagem. Então, a D vai estar bem aqui, ó, Belo Horizonte. E, fornecer mais informações sobre a pessoa que está falando. Bem aqui nós temos, ó, coordenador de vigilância das arboviroses do Ministério da Saúde. Passando agora para a página 38, nós continuamos, né? Quando eu estou falando em Goiânia, eu estou falando lá a localização, coloca o D. Quando eu falo Wellington Luiz, eu estou falando de quê? De identificar a pessoa que está falando. Qual é a letra? Letra B.
Aqui nós temos Honório Jacometo, também identificar a pessoa que está falando. Gerente do Centro de Zoonoses de Goiânia, é a letra E, porque ela está fornecendo informações sobre a pessoa que está falando. E supervisor de zoonoses, também é a letra E, porque ela está identificando a pessoa que está falando. Na 6, aqui a sua opinião. Na 7, leia agora a transcrição de um texto da fala da apresentadora Maju Coutinho, certo? Vamos lá. O JH começa com um alerta importantíssimo, principalmente porque o verão está pintando aí na área. Falta exatamente um mês para a nova estação. E aí, a chuva e o calor é a combinação perfeita para o surgimento dos criadouros do mosquito da dengue. E eu pergunto, em meio à linguagem formal, a jornalista utiliza uma expressão bastante informal. Qual é a expressão que ela usou e o que ela significa? Ela usou a seguinte expressão: tá pintando aí na área, está pintando aí na área, certo? E o que é que essa expressão, porque está pedindo, o que é que essa expressão significa? Que algo está começando, então vamos colocar aqui, que algo está começando ou está chegando, certo? Está pintando aí na área. Que algo está começando ou chegando, né? Alguma novidade está se aproximando. Pronto, vamos para a próxima. Questão 8, a sua opinião, né? Por que a jornalista usou uma expressão tão informal na apresentação do jornal? Aí você vai colocar a sua opinião, certo? Contanto que você coloque que tem que ter a ver com a realidade. Por que a Maju ela usou essa expressão? Tá pintando aí na área. Será que é permitido usar gíria? Né? Eu, na minha opinião, colocaria que ela estava tentando se aproximar mais, né, das pessoas que estavam assistindo. Passando agora para 39... Hoje nós vamos ter aula da 39 até a 44. Um noticiário, também chamado de telejornal, ou simplesmente jornal, né? A gente usa muito simplesmente o jornal. É um programa de televisão, geralmente diário, que tem o objetivo de informar sobre as principais notícias do dia a dia. Geralmente é apresentado por jornalistas e exibe reportagens que detalham as notícias, expondo entrevistas com especialistas no assunto em questão ou com outras pessoas envolvidas. As vinhetas e as legendas ajudam a organizar o jornal e as informações exibidas. Aqui nós vamos estudar um pouco sobre linguagem formal e linguagem informal. Leia. Observe as situações a seguir. Aqui na primeira ela diz: Copacabana Palace fecha pela primeira vez em 97 anos devido ao coronavírus. Olha aqui o que nós estamos vivendo. Na B, pô, cara, você viu que o Hotel Copacabana Palace fechou depois de 97 anos por causa do coronavírus? Passando para C, você viu que o Copa fechou por causa do corona? Então, a mesma informação, ela foi passada usando 3 formas diferentes, né? 3 linguagens diferentes. Aí nós temos a linguagem formal, ela é usada em contextos em que não há familiaridade entre os interlocutores, né? Aqui no caso da jornalista. Nós temos a linguagem informal, que é aquela usada em situações em que há familiaridade ou intimidade entre os interlocutores, no caso das duas últimas situações.
Muitas vezes em conversas informais criamos palavras, né? Que notícia maravilhinda, hoje em dia a gente vê muito, é maravigold, é maravilhinda, né? Então, essa aqui é bastante usada por vocês, né? Não consegui assistir ao noticiário, a minha TV bugou. Se você falar bugou de repente para os seus avós, eles vão ficar, menino, o que é que significa isso? Essas novas palavras criadas de acordo com a necessidade são chamadas de neologismos, né? Então, maravilhinda, maravigold, né? Googlada, são chamadas de neologismos. Aí aqui nós vamos fechar para passar para a nossa próxima página, que vai falar sobre a formalidade na fala. Deixa eu só, pronto. 41, nós vamos até a 44. Aqui, vamos lá. Linguagem informal. E aí, você acabou a tarefa? Linguagem formal. E então, você acabou a tarefa? Aqui vão ter exemplos, na 41, que você vai ver. A linguagem escrita, tanto a linguagem escrita quanto a linguagem oral, elas podem ser mais ou menos formais, dependendo do contexto. Da 42 e na 43, vocês vão realizar atividades propostas. Aqui, ó, 42, 43. Vai finalizar aqui na 44. Essa atividade aqui do vamos produzir, quem já assistiu a aula de produção de texto, viu que essa atividade aqui eu coloquei como a atividade da aula de produção de texto. Então, isso aqui vocês vão fazer seguindo o que foi pedido na aula de produção textual. Passando aqui para a nossa ficha de atividades da aula passada, nós temos a página 21 e 22. Vamos lá. Leia a reportagem a seguir. Crianças preferem brincadeiras no ar livre a games. Mostra estudo da UNB. Então, pediu para que vocês lessem isso aqui para poder responder. Continua na página 22. Complete o quadro com as informações, né? O que foi que aconteceu? A pesquisa mostra que as crianças preferem brincadeira ao ar livre. Quem participou? Pesquisadores e 145 crianças. Onde aconteceu? Na Universidade de Brasília. E quando aconteceu? Em 2017. Então, por exemplo, quando aconteceu, não pode haver mudança. Onde aconteceu? Então, aqui você tem que seguir essas informações. E na B, de acordo com o texto, os pesquisadores já esperavam que o resultado da pesquisa fosse apresentado, ficaram surpresos ou desconfiam que as crianças não foram sinceras. Você deve ter marcado esse aqui, ó. Ficaram surpresos com o fato de as crianças preferirem brincadeiras tradicionais. A página 23 e 24 você vai realizar hoje, ó, vai continuar, reler o trecho da reportagem, vai responder a 23 e a 24. Na próxima aula a gente faz a correção dessa atividade, bem como as atividades que ficaram propostas no livro. Então, a nossa aula de português ela vai chegando aqui ao final, certo? Vocês observem muito essa questão da linguagem formal, da linguagem informal, porque em determinados locais a gente precisa usar de fato uma linguagem mais comportada, que a gente chama de uma linguagem formal. É diferente quando eu estou com meu amigo, com meu vizinho, que eu tenho uma proximidade maior, né? Então, até a forma de dar aula, muitas vezes você precisa mudar quando você está gravando, de quando você está numa sala de aula, tá certo? Então, até a nossa próxima aula.